Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos no 10º domingo do Tempo Comum e a Igreja proclama o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Trata-se do belíssimo Evangelho da ressurreição do filho da viúva de Naim. A primeira coisa, vamos colocar o contexto. Jesus aqui está preparando os seus discípulos para professarem a fé nele. Ele já escolheu os 12 apóstolos, já fez o seu grande sermão, que no Evangelho de Lucas não é o sermão da montanha, mas é o sermão da planície. E depois desse sermão vem a profissão de fé que nós ouvimos no domingo passado, a profissão de fé do centurião romano. Pois bem, agora Jesus dá um sinal claríssimo da sua identidade, para que então ele vá encaminhando os seus discípulos para a profissão de fé que Pedro irá fazer no capítulo 9. É nesse quadro de quem já escolheu os seus discípulos e está tentando ensinar a eles quem ele é, que nós vemos a ressurreição do filho da viúva de Naim. O que significa essa ressurreição? Bom, em primeiro lugar, o filho único de uma viúva. Isso significa aqui que morreram as esperanças. Vocês sabem que para aquela época, uma época bem diferente da nossa, um filho não era como nós hoje em dia, que uma mulher fica grávida e nós não sabemos nem se dar parabéns para ela, porque hoje em dia filho parece que atrapalha. Não. Naquela época as pessoas ainda eram pessoas com o coração de Deus. Filho era uma bênção, como de fato deveria ser. Filho é uma bênção. E uma mulher morrer sem filhos era o completo desespero. Era uma verdadeira tragédia. Pois bem, nós estamos aqui diante de uma viúva. Já lhe morreu o marido. E agora morre-lhe também o filho. É a desolação. É para dizer, as esperanças humanas acabaram. Aquela mulher está enterrando a sua última esperança. Pois bem, aqui, então, aparece Jesus. Diante de uma cidade que inteira se compadece daquela viúva e vai levando o filho para o cemitério, um pequeno grupo está entrando à cidade. Vocês se lembram? Jesus estava em Cafarnaum. Ele sai de Cafarnaum e vai para Naim, que ficava perto de Nazaré. E ali, quando ele entra, vai entrando à cidade, os dois grupos se encontram. A multidão que leva o menino para o cemitério e o pequeno grupo de discípulos de Jesus. Jesus então para aquela passeata de morte. Jesus para aquela procissão mortífera. Ele detém o curso daquela história. E com a sua palavra, ele ressuscita o filho da viúva. É interessante. Interessante aqui o poder da palavra de Cristo. Ele dirige-se ao jovem e diz: jovem, eu te ordeno. Até os mortos ouvem a sua palavra. Até os ouvidos moucos de um morto. Eu te ordeno, levanta-te. A palavra de Cristo é uma palavra eficaz. É uma palavra que entra até nos mortos. E nós? Como estamos? Quem somos nós? Não somos nós semelhantes a este jovem? Não somos nós parte de uma procissão mortífera? Nós que estamos envolvidos com nossos amigos e não queremos romper com a mentalidade mundana? Nós que dizemos assim, não, eu sou bonzinho, eu sou de Deus, só que eu não vou romper com o mundo, eu não vou romper com os meus amigos, não precisa ser radical. Você tem que decidir. Você tem que decidir
de que procissão você faz parte? Você faz parte desta procissão que vai para o cemitério? Ou você faz parte deste pequeno grupo que entra na cidade com aquele que tem uma palavra viva, uma palavra que dá a vida? Pois muito bem, essa palavra é dirigida para você hoje, é dirigida para mim, para os nossos ouvidos moucos. Quer romper a nossa surdez mortífera, essa surdez que nos faz caminhar para a morte. Jesus vem para nós com uma palavra que é uma ordem. Ele diz: levanta-te. Precisamos nos levantar. Levantar do nosso pecado de morte e ouvir essa voz que nos interpela. É verdadeira opção de vida. Eu sei que você certamente já há muito tempo disse: eu quero romper com o pecado. PHN, por hoje eu não vou mais pecar. Mas eu quero fazer a você um convite a mais. Não rompa somente com o pecado na sua vida. Rompa também com as ocasiões de pecado. Ou seja, as companhias que te colocam num perigo de pecado. Por quê? Porque quem brinca na beira do abismo, um dia termina caindo. Quem somos nós para dizer: eu sou forte, eu posso ver tudo, assistir todos os filmes, ouvir todas as músicas, andar em qualquer companhia, eu não irei me contaminar porque eu sou um impávido colosso? Pois bem, a grande verdade é que essa companhia de morte vai nos levando para o cemitério. Ouça uma voz que quer deter essa procissão mortífera, que quer mudar o curso da sua vida. Não rompa somente com o pecado. Rompa com as ocasiões de pecado, com a mundanidade, com as companhias mundanas que podem não ser pecaminosas, mas colocam sempre você em perigo. Você vai dizer: mas padre, isso é muito radical. E eu vou dizer: mas é a solução. É a solução segura para que você seja feliz com Deus no céu. Essa é a solução segura de você não ficar arriscando o seu destino eterno. Essa é a solução segura. Por quê? Porque se você continuar com essa mentalidade, se não é pecado, não tem problema, você não vai se dar bem. Então a pergunta não é somente se é pecado ou não é, mas é se é ocasião de um possível pecado. Aí você está no seguro. Saia da beira do abismo, venha para um lugar mais seguro, ouça a voz daquele que diz: levanta-te. Vamos então seguir nosso Senhor, romper com o mundo e fazer parte da pequena procissão de Jesus que nos leva para a vida.